Bem-vindo à aula de ativação número 16. A palavra do Senhor em Atos 1, versículo 5, diz assim: Jesus, comendo com os discípulos, ordenou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. E Atos 1, 8, ele disse assim: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Depois, eles ficaram ali no mínimo 10 dias orando, buscando, esperando a pessoa do Espírito Santo. E quando chegou o dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O interessante que eu quero falar, o que acontece conosco no novo nascimento. No novo nascimento, o Espírito Santo ele vem e ele ativa, ele desperta o nosso homem espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Passamos a ter uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele veio também para derramar poder, derramar uma ativação, um despertamento nessa natureza espiritual. E o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele nos dá uma aula aqui, que ele não só veio para trazer línguas como que de fogo, e línguas estranhas, e línguas das nações, mas ele veio trazer o despertamento dos sentidos espirituais. Nós temos 5 sentidos que nos conecta do mundo natural com o nosso cérebro. Os 5 sentidos, o olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição, é um portal que traz informações do mundo natural para o nosso cérebro, que traz as informações do mundo para a nossa alma. É a maneira de recebermos as informações, é através dos 5 sentidos. O Espírito Santo, ele quando veio em Pentecoste, houve essa conexão, ele trouxe esse despertamento dos sentidos espirituais. A palavra do Senhor fala assim, que eles ouviram como um som de um vento veemente e impetuoso. Primeira coisa, o ouvido espiritual. Eles começaram a ouvir coisas que ninguém ouvia. Houve um despertamento da audição espiritual, daquilo que podemos ouvir, conectar. Eu quero falar que o Espírito Santo, o tempo todo, ele veio para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, para falar de tudo quanto tem ouvido, para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse. O Espírito Santo veio para testificar de toda a verdade. O Espírito Santo, ele veio para ser um comunicador, aquele que o tempo todo quer falar conosco. E ele despertou o nosso espírito. Ele fez uma aliança no meu espírito, no teu espírito, para nos despertar para esse mundo espiritual e para aquilo que Deus quer fazer nesse mundo espiritual. Por quê? Porque Deus ele quer despertar os sentidos espirituais para ser glorificado aqui na terra. Deus quer despertar os sentidos espirituais nos homens, para que através dos homens o Senhor possa implantar o seu reino e governar nessa terra. Deus quer despertar os sentidos espirituais nos homens, para trazer revelações da sua vontade, do seu querer, daquilo que ele quer fazer. E através dos seus feitos, através dos seus sinais, mostrar o quanto ele nos ama. E o Espírito Santo, ele trouxe o despertamento dos 5 sentidos no dia de Pentecoste. Primeiro, eu já falei, eles ouviram a audição, um vento veemente, como um vento veemente. Eles escutaram um barulho, um sopro poderoso que veio naquele lugar. Depois fala que a casa se encheu daquele vento. Como que nós percebemos um vento? Nós percebemos um vento através do tato e através do olfato. E fala que a casa foi cheia. Ali fala não só do tato, mas do olfato.
Nós percebemos um vento através do nosso nariz, a nossa respiração, nós percebemos um vento forte, um vento que enche. Por quê? Porque o nosso olfato espiritual foi despertado para perceber ambientes, perceber a atmosfera, perceber o que Deus quer fazer, perceber lugares que estão oprimidos, perceber a atmosfera de alegria ou de glória. Então nós temos um olfato espiritual para perceber quando Deus quer curar os enfermos, quando Deus quer derramar do Espírito Santo. Nós temos um olfato espiritual. Daí fala assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles viram, os olhos espirituais foram abertos para eles enxergarem coisas espirituais. E depois fala assim, os quais essas línguas pousaram sobre cada um deles. Eles sentiram, eles receberam no corpo, no tato, o pousar, o aquecer, o queimar daquelas línguas de fogo. Eles foram literalmente batizados com um banho de fogo, com uma unção de fogo, e eles viram e perceberam essas línguas no seu tato agora espiritual. E eles começaram a falar. A sua boca agora recebeu uma autoridade para falar coisas espirituais, para falar em outros idiomas, para falar das grandezas de Deus. E eles começaram a falar. A boca, simbolizando o paladar, a fala, foi ativada espiritualmente. Eu quero dizer, querido, que nós temos uma herança. Nessa herança, nós podemos captar coisas que Deus quer fazer, coisas que Deus está fazendo. É como uma internet. A internet ninguém vê, mas se tiver um receptor, uma antena, nós conseguimos receber informações. E nós temos uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que quer trazer informações, que ativa o nosso espírito, porque fez uma aliança no nosso espírito e está conectado no nosso espírito. E nessa conexão do Espírito Santo no nosso espírito, nós estamos abertos para receber as informações. É por isso que nessa aula de ativação profética, eu quero falar para você que nós precisamos desenvolver essa capacidade de receber as informações de Deus, as informações do Espírito Santo, as informações desse mundo espiritual, as informações para que o Senhor Deus seja glorificado, as informações para que nós possamos entender o que Deus está fazendo. São fragmentos de informações. A gente vai captando alguns sinais, como um receptor, vamos captando alguns sinais. Nós temos apenas que abaixar os nossos ruídos, os ruídos internos, e começarmos a perceber os sinais sutis, ou os sinais claros, que Deus quer trazer na minha vida e na tua vida. E aí, nos 5 sentidos espirituais ativados, nós temos que liberá-los. Porque a palavra fala assim que eles, primeiro, eles ouviram, depois eles perceberam com o olfato, depois eles viram, depois eles sentiram e por último eles falaram para toda Jerusalém. Então, o processo é um processo onde recebemos, mas a última menção é que eles saíram falando. O dia todo eles comunicaram as coisas que estavam recebendo. E o dia inteiro eles trouxeram ali para a cidade de Jerusalém as grandezas de Deus, que ficaram tão impactados todos que 3.000 pessoas se renderam a Cristo por causa daquela experiência que chamou atenção e o apóstolo Pedro pregou. Essa experiência veio porque Jesus de Nazaré está fazendo essas coisas. Jesus de Nazaré derramou do Espírito Santo para liberar uma unção profética, onde filhos e filhas profetizarão, onde servos e servas profetizarão. Eu quero falar para você, você que nasceu de novo, você que é um cristão genuíno, você que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você já tem o Espírito Santo conectado no teu espírito. Você já tem alguém que quer falar com você. E você precisa agora aprender.
buscar, sim, um revestimento de poder, uma ativação maior, um despertamento maior, uma vida de santidade, de adoração maior. Para quê? Para você perceber as realidades que estão no mundo espiritual e para você poder se mover nessa esfera, nesse lugar, para glorificar o teu Deus, para mostrar para o mundo que o nosso Deus reina e que o nosso Deus está no nosso meio e que ele continua falando, fazendo, operando, se mostrando e sendo, mais uma vez, o Deus vivo, onde todos nós recebemos poder para sermos testemunhas, provas vivas que o nosso Senhor não está no madeiro, mas ele ressuscitou. Que Deus te abençoe, que você possa colocar em prática, que você possa desenvolver essa habilidade que você tem, que você possa entender a conexão que está no teu espírito com o Espírito Santo e que você possa se mover profeticamente, com todos os sentidos ativados e sendo um canal de Deus para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.